Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom dia a todos, que bênção, mais uma vez estamos reunidos. Meus irmãos, antes de passar a palavra ao pastor Marlon, eu quero fazer um convite em forma de anúncio para os meus irmãos. Hoje nós estamos na nossa penúltima aula, né? Próximo domingo, dia 31 de outubro, inclusive é o dia em que comemoramos a Reforma Protestante. Confere, meu pastor? Dia 31 de outubro. Nós estaremos aqui na nossa última aula a respeito da teologia arminiana. E aí, meus irmãos, nós vamos iniciar um trabalho na nossa igreja, através do departamento de ensino. É um trabalho de longo prazo, mas que eu tenho certeza que será um divisor de águas nas nossas vidas espirituais, na nossa vida com Deus. Nós vamos iniciar um estudo a respeito do Novo Testamento. Quem esteve aqui no domingo, no mês passado, onde nós estudamos a respeito da bibliologia, né, de maneira bem rápida, nós colocamos algumas pesquisas para os meus irmãos verem, pesquisas essas que nos assustam. Por exemplo, somente 53% da liderança evangélica do Brasil, e aqui eu estou falando de liderança, somente 53% dela já leu a Bíblia por completo. Então, 47% dos líderes brasileiros assumiram em uma pesquisa que nunca leram a Bíblia por completo. E aí, meus irmãos, se esse é o diagnóstico da liderança, você imagina o diagnóstico dos liderados por essas pessoas. E aí, nós sabemos que, devido à correria, devido muitas vezes à falta de entendimento, você vai para o texto, não compreende, automaticamente você cria uma barreira com aquele texto, né? Nós entendemos que há esta necessidade, nós fazemos um trabalho profundo em relação às Escrituras, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos, amém? Então vamos abrir onde tem expiação ilimitada, aqui na nossa apostila. Prazer sempre estar aqui compartilhando com os irmãos da Igreja Bíblica Boa Semente, esse conteúdo que é muito importante, mas para realçar a confessionalidade arminiana da igreja. E hoje nós vamos abordar justamente isso. O ponto que é um dos mais conhecidos da doutrina arminiana, que é a expiação ilimitada. Agora, o que é isso? Expiação. Expiação quer dizer tirar ou cobrir os pecados. Isso é expiação. Jesus fez isso por nós. Ele morreu para tirar os nossos pecados. Mesma coisa que, de uma forma insuficiente, mas havia como simbolismo para representar Jesus no Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados para expiar os pecados daqueles por quem eles morriam, né? Então, o animal era morto, eu oferecia o animal no templo, o sacerdote matava, e os meus pecados eram transferidos para aquele animal. No Novo Testamento, Jesus, que é o Cordeiro de Deus e que tira todo o pecado do mundo. Ele, na verdade, é o Cordeiro de Deus. Não precisou mais de nenhum outro sacrifício. Todos os outros sacrifícios apontavam para Jesus. Então, a questão é expiação. Como eu disse, que é tirar os pecados, que é diferente de propiciação. A mesma palavra do hebraico, expiação e propiciação. Só que
quando relacionado ao ser humano, é expiação, que aí é tirar os pecados do ser humano. Quando essa palavra é direcionada a Deus, ela é propiciação. E o que é propiciação? 1 João capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, que Jesus é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Aí você lê, aí se pergunta, mas o que é isso? Não é uma palavra que você diz no seu dia a dia, na verdade, nem expiação e nem propiciação. Você não está na sua família e diz, uma propiciação aqui e tal, uma expiação, você não diz. Então, mas o que é isso? Como eu disse, expiação, tirar o pecado. E propiciação é o desvio da ira de Deus. Isso é o que é propiciação. Quando é direcionada a Deus, é propiciação, essa palavra no hebraico. Quando é direcionada ao ser humano, é expiação, porque tira o pecado do ser humano. Quando é direcionada a Deus, é propiciação, porque desvia a ira de Deus. Jesus, veja que o Antigo Testamento, o porquê do Antigo Testamento ser tão importante. Porque nós estamos vendo coisas que aconteceram no Antigo Testamento que apontavam para quem? Para Jesus. Mesma forma que o cordeiro, ou no caso um pombo, para quem não tinha, né, ou umas rolinhas, né, para quem não tinha dinheiro suficiente, né, para os pobres mais necessitados, compravam um animal mais barato. Deus tinha até essa preocupação, né, com aqueles menos favorecidos. Eles morriam no lugar do ofertante, apontando para Jesus que morreu no nosso lugar. E a propiciação também. Por quê? No caso, como nós vemos em Êxodo, né, o faraó sempre com o coração endurecido, e uma das pragas foi o quê? Foi matar o primogênito. De quem não tinha o sangue do animal na porta da sua casa. O anjo da morte vinha, matava o primogênito. Quem não tinha o sangue, acontecia isso. Agora, quem tinha o sangue do cordeiro, na porta da sua casa, o anjo da morte vinha e desviava a ira de Deus. A ira de Deus para matar o primogênito não estava direcionada àquela casa, por causa do sangue do cordeiro. Mesma coisa, 1 João capítulo 2, versículo 2. Jesus é a propiciação nossa de todo aquele que crê nele. Ou seja, como nós vemos em João capítulo 3, versículo 36, quem não crê, Jesus falando, quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, permanece. Quem não tem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, vive uma vida em teimosia para com Deus, rejeitando conscientemente o sacrifício de Cristo, o sacrifício amoroso de dar a vida para Ele. Todos podemos existir, como nós vamos ver posteriormente. Então, o que acontece? Quem não crê em Cristo, a ira de Deus permanece. Todos aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que a ira de Deus está direcionado a Ele. E o que é que acontece no momento em que nós cremos em Cristo? A ira de Deus é desviada, como nós vemos em 1 João capítulo 2, versículo 2. É desviada. Então todos nós que cremos em Cristo, não temos a ira de Deus direcionada em nossa vida por causa de Jesus. Mas quem não tem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a ira de Deus permanece nele. Então, só para nós entendermos o que é isso: expiação, o que é propiciação. Expiação, tirar os pecados, que é quando é a mesma palavra para propiciação também, mas quando direcionado ao ser humano, tem esse entendimento. Quando é direcionado a Deus, é o desvio da ira de Deus. Explicado isso, agora o que é que significa ilimitada? É o contrário de limitada. Ou seja, se é ilimitada, é para todas as pessoas, não tem limite. Expiação, como nós vimos, é a de tirar os pecados.
E aqui eu já abordei essa questão, né? E passando mais à frente um pouquinho, no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. João Batista testemunhou isso a respeito de Jesus. Basta crermos para que nossos pecados sejam cancelados na cruz. Como Paulo aborda, Colossenses, os nossos pecados, tudo aquilo que era de dívida contra nós somos pecadores e não temos saída, somos pecadores, pecamos, mas ao crermos em Jesus, todos os nossos pecados são cancelados na cruz, como Paulo diz. Jesus não somente fez expiação em nosso lugar, Ele também é a nossa propiciação, como nós abordamos agora há pouco. Mais à frente, no parágrafo seguinte, diz: é ilimitada porque Jesus morreu no lugar de todas as pessoas. Sua expiação é sem limites, portanto limitada. Isto é claro em toda a Bíblia, como veremos. Como eu disse já, João 3,16 é algo bastante evidente a respeito da expiação ilimitada. Ou seja, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então ali está abordando justamente isso. Todas as pessoas, sem exceção, são alvo do amor de Deus. Também já vimos sobre João 12,32, quando abordamos a graça preveniente. Essa passagem também afirma a expiação ilimitada. Por quê? João 12,32 diz que quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá alguns a Ele. Está assim? Não. Está todos. Então pronto. É um fato bastante comprovado na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, o Senhor, falando isso. Se fosse a expiação limitada, ou seja, só para alguns, Ele teria dito que atrairia somente alguns. Mas o que Ele está dizendo é que Ele vai atrair a todos. Da mesma forma, João capítulo 1, versículo 9, que afirma que a graça preveniente, afirma tanto a graça preveniente quanto a expiação ilimitada, pois Jesus ilumina todos os seres humanos que vêm ao mundo. Você conferir João capítulo 1, versículo 9, você vai ver exatamente o seguinte: João, agora o evangelista, que é o mesmo apóstolo, dizendo, testemunhando, testificando a respeito de Jesus, que Ele é a luz que ilumina a todo ser humano que vem ao mundo. Ou seja, não há ninguém que não tenha essa iluminação, não há exceção. De alguma forma todos são iluminados, porque Jesus morreu por todas as pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 18 é algo bastante evidente também. Romanos 5,18, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Romanos 5,18 diz o seguinte, que antes dos irmãos abrirem, o Romanos 5,18 é bem categórico, quando Paulo afirma que da mesma forma que entrou o pecado por meio de Adão e atingiu a todos, também a graça que traz vida veio por meio de Jesus para alcançar a todos. Romanos 5,18, olha, veja bem, Paulo diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, se por meio de Adão veio a ofensa, e veio a condenação, por um só, esse um só é Adão, Paulo também diz, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, diz, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação, por um só, Jesus. Se a mesma palavra é todos, está relacionada a Adão, a mesma
todos também está relacionado a Jesus. Então não pode a condenação vir a todos por meio de um, e a graça vir a alguns por meio de outro, que é Jesus. Porque a mesma palavra usada para Adão é a mesma usada para Jesus. Porque se fosse assim, então nem todos seriam condenados em Adão. Porque a mesma palavra, se a palavra quer dizer alguns, se Jesus morreu só por alguns, como tem na parte B do versículo, se a graça que traz justificação vem somente a alguns, então a condenação também só vem em alguns. Só que isso seria antibíblico. Nós vemos na palavra de Deus que todos são condenados. O mesmo apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, que não há um justo, nenhum sequer. Então nós vemos aqui uma regra simples de interpretação bíblica, que é chamada a teologia de hermenêutica. Nós vemos, se a palavra é relacionada a todos, Adão é relacionada a todos também a Jesus. Ou seja, todos são condenados, mas a graça de Jesus vem a todos. Não há exceção. É uma crítica, né, que muitos dos nossos irmãos calvinistas fazem ao pensamento arminiano, muito bem levantado para que nós possamos explicar. Quando João Batista fala em João 29 que Jesus é o cordeiro que tira todos os pecados, e Jesus fala quando ele vai atrair a todos, é o seguinte: Jesus de fato morreu para tirar todos os pecados. Então todos os pecados nossos já foram pagos por Jesus, todos os pecados. O pior tipo de pecado, o pior tipo de ofensa, o pior tipo de crime que alguém cometeu já foi pago por Jesus. A pessoa só basta crer. E é justamente isso. Todos os pecados já foram pagos. Contudo, só vai ser apropriado pela pessoa esse benefício de experimentar a redenção, a salvação, se a pessoa crê. Não é uma salvação ou expiação, apropriação da expiação automática. É preciso crer. É que nem, por exemplo, não sei se já contei aqui, a questão da anistia. Por exemplo, Roger Olson fala, um grande escritor, fala isso num livro chamado Teologia Arminiana. Ele menciona o caso de, durante a guerra do Vietnã, uns 50 anos atrás, lá nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Vietnã, muitos jovens foram para o Canadá, país vizinho, em cima dos Estados Unidos. Foram para o Canadá com medo de ir para a guerra. Porque a guerra é complicado, né? Você vai, a chance de você morrer é quase 100%. Então os jovens não queriam morrer, né? Então muitos foram para o Canadá, fugiram. E quando tem guerra, se o jovem foge, né? Então ele vai ser punido. Ou com a prisão, ou em alguns casos com a morte, né? Então eles não queriam nem morrer e nem ser presos. Fugiram. Nem morrer na guerra e nem, né, lá nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Alguns anos depois, o presidente, se não me falha a memória, o Reagan, ele concedeu anistia a todos os que saíram dos Estados Unidos, todos os fugitivos, né? Só que muitos deles não voltaram, por razões particulares, não voltaram. Ou seja, o perdão foi para todos, ele direcionou o perdão para todos, mas nem todos se apropriaram. Por quê? Porque não quiseram. Então, é a mesma forma, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, todos. Até por alguém que morre neste exato momento, que conscientemente rejeita o sacrifício de Cristo. Jesus morreu pelo pecado dele, mas só que ele não se apropriou. Mas o pecado já foi pago. Sim, tanto antes de Jesus, pelos pecados, por exemplo, de Moisés, de Saul, de Davi, Salomão, que foi antes de Jesus, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus
foi exatamente por todas as pessoas. Então ele atrai todas as pessoas para si, porque nenhuma fica sem a possibilidade de salvação, mas o pecado só é tirado se a pessoa se apropriar disso. Não é um tirar os pecados automaticamente sem a pessoa crer. Então é por isso que nós devemos sempre ter isso em mente, né? Jesus tirou os pecados, morreu pelos pecados, mas alguém só vai se apropriar se crer. Nós não precisamos fazer nada. Crer é algo passivo. Eu não preciso fazer nada. Por isso que é maravilhosa a salvação que Cristo Jesus nos oferece. Porque nós não precisamos pagar promessa, nós não precisamos andar de joelhos daqui para alguma cidade, subir escadas, nada disso. O que nós só precisamos é crer, dizermos que nós somos pecadores, somos perdidos, que não conseguimos fazer nada, e clamar a Jesus que Ele nos salva. Apenas isso. Jesus fala justamente isso na parábola da grande festa. Ele veio para os judeus, só que os judeus recusaram, fazendo a analogia dos primeiros convidados, né, que Ele convidou e não quiseram ir. Depois Ele chama os mendigos, os mais pobres, que simbolizam os gentios. Somos nós. Só que tem uns que vão de qualquer jeito. Aí Ele diz: não, pode ficar aí fora. Tem que ter as vestes apropriadas. E as vestes apropriadas é a fé em Cristo Jesus, a total submissão a Cristo Jesus, sem nenhuma obra para ser salvo. É isso, né? Fazendo uma alegoria, né? Uma analogia. As vestes apropriadas é a fé e submissão e obediência total. Então, nós vemos justamente isso. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, Paulo afirma que Deus deseja que todos sejam salvos. E isso corrobora a afirmação de Ezequiel 18, 23, que Ele não deseja a morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. Tanto quanto em 2 Pedro 3, 9, que Pedro afirma que Deus não quer que ninguém pereça, mas que cheguem todos ao arrependimento. Mais à frente, em 1 Timóteo 4,10, Paulo afirma que Jesus é o Salvador de todos os seres humanos, principalmente dos que creem. Alguns irmãos calvinistas, contrariando a gramática grega, que Paulo escreveu em grego, colocam uma outra definição, mas não tem nenhuma tradução bíblica, que diz o seguinte: Jesus é o Salvador de todos os homens, a saber, dos que creem. Ou seja, como se fosse uma explicação, né? Jesus é o Salvador de todos os homens, ou seja, dos que creem. Coisa que não tem na gramática grega e não tem nenhuma versão bíblica. Tem justamente essa palavra, principalmente, dos que creem. Ok? Então, só para que nós possamos entender e deixar a palavra se explicar, e nós entendemos. Por isso que é bom nós conhecermos os originais. Claro que nem todos, e nós não precisamos conhecer os originais para sermos salvos. Deus deu a graça, entendimento, talento para irmãos capacitados para isso, sabendo dos originais, aqueles que traduzem a Bíblia, né? Eles têm esse dom, esse talento. Mas basta que nós leamos a Bíblia. E para aqueles que se interessam, e convido a todos a se interessarem, a estudar mais a palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada com dedicação, com estudo e no propósito de ser edificado. A palavra de Deus ocasiona isso. Sugiro que leiam várias traduções, para quem não tem o conhecimento dos originais. Não precisa você saber o grego para o Novo Testamento, nem o hebraico no Antigo. Mas
procure ler várias traduções em português para você comparar a diferença. Né? É uma boa dica para que todos nós nos aperfeiçoemos na palavra de Deus. E vendo isso, nenhuma tradução bíblica tem a saber, ou seja, nesse ponto aqui, tem só principalmente, ele é salvador de todos, e principalmente dos que creem. Então, nós podemos testificar isso na palavra de Deus. E para quem evangeliza, todos nós evangelizamos, e para quem evangeliza constantemente, que sai nas ruas ou no seu ambiente de trabalho, não perde a oportunidade de dizer que Jesus te ama para todas as pessoas, só aqueles que creem na expiação ilimitada, ou seja, que Jesus morreu por todos, pode dizer isso firmemente, com autoridade. Porque se eu creio que Jesus só morreu por alguns, como é que eu vou saber que Jesus morreu por alguém e eu vou dizer Jesus te ama? Não é verdade? Por exemplo, se eu creio, Jesus morreu só por algumas pessoas porque só quer salvar só aquelas e as outras Jesus não quer salvar. Então, mas aí eu vou dizer para todo mundo, Jesus te ama, crê em Jesus. Mas como é que eu vou saber se Jesus morreu por ela? Eu posso estar mentindo, enganando a pessoa. Eu não vou dizer, e acredito que ninguém vai dizer, olha, crê em Jesus porque talvez ele morreu por você. Vai que ele morreu por você, creia, para garantir. E tem muitos casos, por exemplo, tem o grande missionário que é considerado o pai das missões modernas, chamado William Carey. William Carey, ele tem até no YouTube, se você quiser conhecer mais a história dele, tem um filme sobre ele, William Carey, C-A-R-E-Y, né? William Carey, pai das missões modernas, considerado. Então, ele era de uma igreja batista calvinista, como nós já dissemos, tem os batistas arminianos e tem os batistas calvinistas, né? Um grande batista arminiano, Billy Graham. E o William Carey era de uma igreja de batista calvinista, só que ele era apaixonado por missões. Chegou para o pastor dele, ele se oferecendo para evangelizar, fora da Inglaterra, ele era inglês, e o pastor dele foi e disse: William, se Deus quiser converter os pagãos, Ele não precisa de você nem de mim. Ele vai fazer isso. Ou seja, indo ao encontro desse entendimento, né, de expiação limitada, sendo coerente. Ou seja, né, quer chamar de hipercalvinista. Ou seja, nós não precisamos pregar, porque nós não sabemos por quem Jesus morreu, então Deus é mesmo que vai trazer eles. Claro, esse é um pensamento hipercalvinista. A maioria dos calvinistas que eu costumo falar, graças a Deus, eles são incoerentes nesse ponto. Eles creem que Jesus morreu por alguns, mas dizem para todos que todos podem crer. É uma bendita incoerência, pelo menos, né? Embora eles creiam que Jesus morreu só por alguns, mas falam que qualquer um pode crer, né? Mas se levar o pensamento estritamente, né, seria isso, porque não dá para dizer que Jesus morreu por você, sendo que você não sabe se morreu por ele. Essa questão de ser pregado a todos, do evangelho de ser pregado a todos, por exemplo, vou mencionar um grande calvinista contemporâneo de Wesley, nasceu no mesmo ano, 1703, Jonathan Edwards, um dos grandes nomes do meu evangelho, né? Tem livros muito bons, como Afeições Religiosas, um dos clássicos. Só que Jonathan Edwards era um calvinista bem firme. E com respeito ao evangelho ser pregado a todos, embora nem todos vão crer, porque Deus não quer salvar todos, ele tem o seguinte raciocínio: Deus, ele não vai salvar todos, porque Deus depende da condenação de muitos para
ser totalmente soberano. Ele depende, ele não pode salvar todos, porque senão Deus não seria soberano. Por quê? Porque para mostrar todos os atributos de Deus, ele precisa condenar. Ele precisa criar pessoas para ir para o inferno e sofrer eternamente. Por quê? Por causa do atributo de Deus da justiça. Para que o atributo da justiça fosse efetivado e assim Deus fosse totalmente soberano, teria de haver pessoas condenadas ao inferno. Então por isso que Jesus morreu só por alguns. E por isso que o evangelho é pregado a todos, para que todos escutem o evangelho, né, de alguma forma, e assim os eleitos sejam salvos e o atributo da misericórdia de Deus é efetivado, e outros sejam condenados para que o atributo da justiça seja efetivado. Então, é um entendimento, ao meu ver, totalmente não bíblico, embora Jonathan Edwards, no quesito de espiritualidade, ele foi muito bom. Né? Nós não podemos, tem um ditado que não é muito usado no Brasil, mas usado, por exemplo, nos Estados Unidos. Não jogue o bebê junto com a água suja da banheira, né? Ou seja, não jogue todas as coisas fora, né? Tem coisas boas que podem se aproveitar, né? Do entendimento calvinista, do entendimento luterano, né? De outras confissões cristãs, né? Agora, nesse ponto é que nós arminianos vemos que o calvinismo é totalmente errado, nesse ponto relacionado a como a salvação ela é obtida, né? Por exemplo, Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, mas tinha esse pensamento que não é bíblico, dizer que Deus precisa condenar as pessoas para que o seu atributo da justiça seja efetivado. Nós cremos que o atributo da justiça já é efetivado pelo fato justamente disso, de Jesus ter morrido por nós, porque Jesus mesmo falou para João Batista: faz assim porque cumpre a Deus cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Obrigado, pastor Marlon. Uma águazinha para o pastor Marlon, né? Seria bom. Falou tanto. Bem, meus irmãos, como está sendo bem explicado pelo professor, por outros irmãos e até algumas perguntas sendo respondidas, esta conferência de teologia arminiana é apenas para mostrar aos nossos irmãos daqui da nossa igreja, tanto aqui na sede, como também a nossa congregação no Parque de Jerusalém, alguns irmãos que estão participando, para mostrar a nossa linha de pensamento. E não custa nada eu falar, nós temos muitos irmãos aqui na nossa igreja, na Igreja Bíblica Boa Semente, que na verdade têm um pensamento calvinista. E eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Já conversei com alguns em meio ao acontecimento aqui da nossa conferência. Não tenho problema nenhum. Irmãos que têm um pensamento calvinistas, mas que congregam conosco, não tenho nenhum. A única coisa que eu digo para os tais é que, olha, a nossa igreja crê assim. Se o irmão ama a igreja, quando eu falo a igreja, não estou falando a instituição, mas os irmãos que congregam, esse é o melhor lugar para você estar, né? Agora que fique bem ciente, né? Eu tenho a minha casa. Pastor Clésio é meu amigo há longas datas. Mas quando o pastor Clésio chega na minha casa, o pastor Clésio está debaixo da minha administração, né? O pastor Clésio não vai chegar lá na minha casa, entrar a casa dentro, abrir a geladeira, mexer, não. A não ser com a minha permissão. Eu tenho certeza que o pastor Clésio vai sentar, porque eu vou pedir para ele sentar. Pastor Flávio, me dê um copo com água. Então a nossa igreja, a Igreja Bíblica Boa Semente, ela crê dessa forma. É uma doutrina, né, sinergista e logicamente arminiana. Agora, claro, e é evidente, irmãos, tem alguns ensinamentos que chocam
chocam. Se nós estivéssemos aqui com um professor de teologia calvinista e a nossa igreja fosse uma igreja que seguisse a linha calvinista, algumas coisas também que o professor calvinista dissesse nos chocariam. Não tem como. Não tem como, né? Mas o que é que nós fazemos? Nós procuramos nos aproximar o máximo possível de um melhor entendimento para nós seguirmos em frente. E para nós, a Igreja Bíblica Boa Semente, ao nosso ver, o melhor entendimento é o entendimento sinergista, né? E logicamente arminiano. Infelizmente a gente tem que dar essa nomenclatura, que é para ter um norte do ensinamento, né? Mas que isso não rompa nenhuma das nossas alianças fraternas, né? Como já foi falado aqui várias vezes, Edwards, Whitefield, calvinista, Wesley, arminiano, pregavam juntos. Clube Santo, né? É o Whitefield, né? Eu sempre confundo Whitefield com Edwards, mas na verdade o contemporâneo de Wesley era Whitefield, né? Então, irmãos, isso é só mesmo para nós termos uma baliza, né? Porque em dias de tantas confusões, de entendimento teológico, a gente precisa ter um norte, não é? Irmãos, quantos de nós aqui não se identifique assistindo o programa de TV, quando aquele líder lá religioso não disse assim: pegue um copo com água e bote em cima da sua TV? Quantos aqui já não fizeram? Eu já fiz. E por quê, pastor? O meu povo perece. Pronto. Hoje eu não faço mais isso, né? Então, isso aqui, irmãos, é um estudo que é necessário, mas eu também tenho na minha mente aquela palavra do apóstolo Paulo, que nós não devemos apagar o Espírito. Quem comanda a igreja, dada por Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, que nós tenhamos em mente tudo isso. Vamos estudar? Vamos ler a Bíblia? Vamos. Mas não esqueça de ter o seu joelho no chão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, um pregador calvinista, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz que o crente precisa ter luz na mente e fogo no coração. Conhecimento e a graça, a unção, o fogo do Espírito Santo, né? Porque aí, quando ele for usado por Deus no que nós cremos, a atualidade dos dons, ele vai ser usado, irmãos, com conhecimento bíblico. Não vai falar besteira, não vai falar coisa de si, mas vai falar daquilo que o Pai do céu dá. Amém?